Algo que me vem à mente depois de ler o livro várias vezes. Você já leu o livro várias vezes e sim, é como a ressurreição de Cristo. Mel Gibson ficou em silêncio por um momento, e então disse isso como se estivesse confessando algo. Existe uma Bíblia que a maior parte do mundo nunca leu. É mais antigo do que aquele que você conhece. Comporta mais livros. E, segundo Gibson, o que está escrito ali sobre o fim dos tempos não tem nada a ver com o que nos disseram. O que foi cortado? Por que foi enterrado? E quem decidiu que não precisamos saber disso? A Bíblia que a maioria das pessoas nunca viu. Você está em um lugar diferente. Você está em outra dimensão. Sei, você tem que ir para o inferno. Você deve ir para o Sheol. Quando Mel Gibson começou a falar publicamente sobre a Bíblia etíope, a maioria das pessoas presumiu que ele era uma celebridade que estava se aprofundando no mundo da mídia. No entanto, a reação dos estudiosos que de fato estudam esses textos tem sido diferente. Eles não ficaram surpresos. Eles ficaram aliviados por finalmente alguém estar lhes dando atenção. É algo que ninguém diz em voz alta. A Bíblia, que a maior parte do mundo ocidental considera completa, composta por 66 livros fixos e finais, não é a única versão que sobreviveu. A Igreja Ortodoxa Etíope preserva uma Bíblia composta por mais de 80 livros. Essa não é uma diferença pequena. Este é um universo bíblico completamente diferente. Entre esses textos adicionais, encontram-se escritos que circularam amplamente nas primeiras comunidades cristãs antes de desaparecerem da tradição ocidental. Livro de Enos, Livro dos Jubileus, Livro da Aliança, Didascalia. Não são documentos de nicho, nem mitos. Escritos antigos que milhares de cristãos primitivos consideravam sagrados até que homens influentes em Roma os julgaram perigosos demais para serem preservados. A Etiópia os deteve de qualquer maneira. Durante quase 0 anos, monges etíopes copiaram esses textos à mão em mosteiros remotos, situados em penhascos e escondidos em florestas montanhosas. Geração após geração. Eles não fizeram isso como parte de uma rebelião. Eles consideraram essas cartas urgentes. Notícias não destinadas à idade deles, mas a uma geração que vive em um futuro distante. E escute. Muitos desses textos foram escritos em Ge'ez, uma antiga língua etíope que apenas um punhado de estudiosos no mundo consegue ler hoje em dia. Durante séculos, o resto do mundo não fazia ideia do que esses manuscritos realmente continham. A própria barreira linguística tornou o conteúdo invisível aos olhos ocidentais. Essa invisibilidade pode ter sido justamente o que o salvou. Se você quer saber o que esses textos ocultos dizem sobre o mundo atual, continue conosco. Inscreva-se para não perder as novidades. Aquilo de que vamos falar, as 4 etapas das profecias ocultas, permaneceu escondido por quase 17 séculos. Você vai querer estar lá. Como a Etiópia se tornou guardiã da verdade. E, sinceramente, não tenho certeza se consigo fazer isso. Isso é realmente muito ambicioso, mas vou tentar. Para entender por que somente a Etiópia preservou esses textos, é preciso compreender o que distingue esse país de todas as outras civilizações da Terra. O cristianismo chegou à Etiópia no século IV, aproximadamente na mesma época em que se espalhou por todo o Império Romano. Contudo, ao contrário da igreja em Roma, a Igreja Ortodoxa Etíope desenvolveu-se em relativo isolamento. Nunca foi absorvida pelo aparato religioso e político de Roma. Tinha seu próprio calendário, suas próprias tradições, sua própria versão das Escrituras. E quando o Concílio de Nicéia foi convocado em 325 d.C. para decidir quais livros definiriam o cristianismo pelos próximos 0 anos, a Etiópia estava em um caminho completamente diferente. É algo que ninguém diz em voz alta. Este concílio não foi uma reunião teológica comum. Estudiosos e teólogos etíopes afirmam que foi um ato político. Os líderes religiosos que apoiavam o domínio imperial romano escolheram textos que sustentavam um modelo de fé centralizado e dependente de instituições. Textos que sugerem que pessoas comuns, especialmente os pobres e marginalizados, podem receber diretamente a verdade divina. Perigoso. Escrituras que predizem a disseminação da corrupção dentro da própria igreja. Ainda mais perigoso. Então, esses escritos foram removidos. Quieto. Oficialmente. O mundo ficou sabendo que o cânone estava completo. A Etiópia nunca concordou com isso. E como a Etiópia nunca foi colonizada e foi um dos poucos países do continente africano a resistir à dominação total pelos europeus, suas tradições ancestrais nunca foram alteradas à força.
Seus mosteiros sobreviveram. Sua língua sobreviveu. Seus escritos sobreviveram. No século VI, o explorador Cosmas Indicopleustes escreveu sobre um reino cristão no qual a fé era parte integrante da vida cotidiana, e os governantes acolhiam de bom grado os cristãos que fugiam da perseguição em outros lugares. Eles forneciam segurança. Eles ofereceram uma casa. Eles ofereceram liberdade sem se curvar a Roma. E escute. Se você não depende das estruturas de poder do Império, não precisa adaptar seus textos sagrados ao que o Império considera conveniente. Você se apega àquilo que acredita ser verdade? Todos. E aqui está o problema. Durante a maior parte da história, ninguém no Ocidente prestou atenção a isso. A antiga Bíblia etíope era guardada em mosteiros nas montanhas, protegida por monges que sabiam o que estavam protegendo. Somente na era moderna, os estudiosos começaram a se interessar seriamente por esses textos e a compreender o que permaneceu oculto à vista de todos durante 2 milênios. Mas e quanto a estes? Será que os textos realmente falam da última era da humanidade? É essa parte que faz com que as pessoas não reajam. O que a Bíblia etíope diz sobre o fim dos tempos? Chegamos agora à parte que é de particular interesse para pesquisadores, teólogos e cineastas como Mel Gibson. Não sei se é possível fazer isso em um idioma estrangeiro, porque os conceitos são muito difíceis no momento. Você pode ter que recorrer à linguagem coloquial, porque a descrição do fim dos tempos na Bíblia etíope não tem nenhuma semelhança com a versão que a maioria dos cristãos ocidentais recebeu. A tradição ocidental. As profecias do fim dos tempos são dramáticas. External. Guerras. Plug. Desastres espaciais. A ascensão de uma única figura do anticristo. Fogo vindo do céu. O livro do Apocalipse apresenta o fim como uma série de julgamentos externos avassaladores. Os textos etíopes descrevem algo diferente. Algo mais tranquilo. Algo que me é muito mais caro. Segundo o Livro da Aliança, um dos textos etíopes mais importantes fora do cânone ocidental, Jesus passou 40 dias após a sua ressurreição, conversando com os seus discípulos. Durante esses 40 dias, ele descreveu como seria a última era da humanidade. E o que ele descreveu não foi, em primeiro lugar, uma série de desastres. Foi uma sequência de estados espirituais. Ele descreveu uma época em que as pessoas conheceriam seu nome, repetiriam seus ensinamentos e construiriam igrejas magníficas em sua homenagem. Mas ele perderia completamente o espírito por trás de suas palavras. Os prédios ficarão lotados, disse ele. Mas o espírito seria silenciado. E é aí que a coisa fica estranha. Ele descreveu falsos líderes que atuavam não fora da fé, mas dentro das instituições construídas em seu nome. Ele alertou que esses líderes usariam sua mensagem para justificar o acúmulo de poder e riqueza. Eles falavam sobre o céu enquanto lutavam pelo domínio na terra. Ele argumentou que, quando seus ensinamentos começaram a ser usados para silenciar o sofrimento e proteger os poderosos, isso era um sinal de que a humanidade estava se aproximando de um limiar perigoso. Então ele se voltou para o mundo natural. Terremotos, aumento do nível do mar, sinais estranhos no céu que até nos surpreenderiam. Pessoas inteligentes estão confusas, mas sua abordagem foi cautelosa. Esses eventos não foram um castigo. Esses eram sinais semelhantes às primeiras contrações antes do trabalho de parto. A própria Terra reagiria ao que estava por vir. E então veio um aviso que faz os leitores modernos empalidecerem. Ele disse que não havia motivo para temer um terremoto. Devemos temer o momento em que os corações humanos se tornem tão frios que nada mais consiga comovê-los. Ele chamou isso de o grande silêncio. E o que dizem os textos etíopes é o que acontece durante esse silêncio. É com isso que vamos lidar agora. De certa forma, é quase como um truque de mágica. Isto é uma distração. Isto obscurece, aquilo revela. Quando Mel Gibson falou sobre a Bíblia etíope, os pesquisadores acreditam que essa foi a parte que mais o chocou. Porque entre as passagens mais marcantes de toda a coleção está a descrição, que Jesus usa para descrever o fim dos tempos em 4 estágios distintos. Estudiosos que analisam esses manuscritos afirmam que essa abordagem não tem paralelo em nenhum outro cânone bíblico ocidental. Começa lentamente, quase imperceptivelmente. A primeira etapa é chamada de Era do Esquecimento. Este é o momento em que a humanidade gradualmente deixa de buscar a verdade. Não por meio de uma rejeição dramática, por deriva lenta.
As pessoas param de fazer perguntas profundas. Eles param de ficar sentados em silêncio. A verdade se torna desconfortável. E o incômodo se torna um motivo para não olhar. Nenhuma explosão, nenhum anúncio, apenas um silêncio sepulcral. A segunda etapa é a era do espetáculo. É essa parte que preocupa os cientistas. Ruído e entretenimento substituem a sabedoria. A capacidade de pensar profundamente é suprimida pela estimulação constante. As pessoas estão se tornando especialistas em distração e alheio ao silêncio. Os textos descrevem isso não apenas como uma falha cultural, mas também como uma crise espiritual. Uma civilização que perde a capacidade de ouvir qualquer coisa mais baixa do que a voz mais alta em uma sala. Parece familiar? A terceira etapa é a era do falso pastor. É aqui que os textos se tornam perturbadoramente detalhados. Líderes corruptos usam o nome de Deus como arma. Esses falsos pastores não vêm de fora da fé. Elas surgem de dentro dela. Eles usam a linguagem da santidade enquanto buscam simultaneamente benefícios seculares. Jesus os descreve como as figuras mais perigosas de toda a profecia, porque são as mais difíceis de reconhecer. E então vem a quarta etapa. Aquele que faz os eruditos empalidecerem. É chamado de o grande silêncio. Este não é o silêncio da paz, não o silêncio de um lugar sagrado. O grande silêncio é descrito como o momento em que o vínculo entre o céu e a terra se torna tão tênue que mesmo aqueles que o buscam sinceramente mal conseguem senti-lo. Os textos dizem que este é o momento mais perigoso de toda a história da humanidade. Não porque Deus esteja ausente, porque a humanidade evoluiu tanto que já não consegue sentir a presença que sempre esteve ali. Eis o que aconteceu em seguida, de acordo com as mensagens. E essa é a última coisa que alguém espera. Os 7 selos do coração. Bem, se você acredita nisso, é verdade. Não sei. Espero que você esteja certo. Se você já ouviu falar dos 7 selos do livro do Apocalipse, sabe que são eventos cósmicos e externos. Julgamentos catastróficos estão chegando de fora em grande número. Os textos etíopes descrevem um conjunto completamente diferente de 7 selos. E essa é a parte que Gibson disse. Isso muda a maneira como você entende todo o resto. Esses selos não dizem respeito ao mundo. Elas dizem respeito à condição interna de um indivíduo. Segundo esses escritos antigos, a verdadeira batalha da última era não será travada no céu nem no campo de batalha. Essa batalha ocorre dentro de cada pessoa viva. O primeiro selo é o selo de consolação. Quando uma pessoa evita a verdade simplesmente porque se sente desconfortável com ela. O crescimento exige ruptura. Este selo prioriza a segurança em detrimento da curiosidade. O segundo é o selo do orgulho. Quando alguém tem tanta certeza de que entende tudo, para de ouvir, para de aprender, para de questionar. O orgulho nem sempre é uma expressão de arrogância. Às vezes, parece uma certeza silenciosa. E os textos dizem que essa é uma das barreiras mais eficazes ao despertar. O terceiro é o selo do medo. Uma vida regida pela necessidade de segurança. Quando o medo controla todas as decisões, as pessoas estão dispostas a ignorar a verdade apenas para se sentirem seguras. E escute, os textos dizem que esse selo se tornou especialmente poderoso nos últimos tempos. Precisamente porque o mundo parece instável. O quarto é o selo de dispersão. As pessoas preenchem cada momento de tranquilidade com barulho, entretenimento e atividade constante, não deixando espaço para reflexões mais profundas ou para ouvir um chamado superior. Sem silêncio, sem quietude. Não há espaço para nada que seja inconveniente. O quinto é o selo da falsa comunidade. Quando as pessoas se cercam apenas daquelas que concordam com elas. Uma câmara de eco, onde a verdadeira verdade já não consegue chegar. Os textos descrevem isso como sendo extremamente perigoso nos tempos do fim. Uma época em que é mais fácil do que nunca encontrar uma tribo que confirme aquilo em que você já acredita. O sexto é o selo da falsa misericórdia, onde o perdão se torna uma desculpa para nunca crescer ou mudar. O conforto se disfarça de graça, evitando a responsabilidade. Disfarça-se de compaixão. E o sétimo selo, aquele que os textos chamam de o mais perigoso de todos, é o próprio selo da religião. Quando palavras sagradas, rituais e tradições se tornam uma máscara que esconde uma fé morta. Quando a prática da fé substitui a sua realidade. É isso que o texto diz que acontece quando uma pessoa quebra todas as 7 regras. Eles não recebem nenhum sinal do céu. Eles não desbloqueiam um dom sobrenatural.
Eles próprios se tornam a faísca do despertar que o mundo tanto esperava. Mas como esse despertar se conecta à profecia do Império Final? É aqui que as coisas ficam realmente perturbadoras. O Império Supremo e a jaula que ninguém vê. Você consulta alguém como um estudioso bíblico? Oh, Sam. Oh, meu Deus. Sam. Existe outro texto etíope fora do cânone ocidental, chamado Didascalia. E essa é a parte que Mel Gibson considerava a mais difícil de suportar. Neste trecho, Jesus adverte seus seguidores sobre o que ele chama de Império Final. Não uma nação, não uma força militar, mas um sistema. Uma estrutura tão vasta e sutil que a maioria das pessoas passaria a vida inteira dentro dela sem perceber que eram prisioneiras. Ele afirma que este império não usará correntes. Aproveitarei a conveniência. Ele dará pão e entretenimento às pessoas e chamará isso de liberdade. É algo que ninguém diz em voz alta. Isso foi escrito há cerca de 2000 anos. E, no entanto, a leitura se assemelha a uma descrição do momento presente com precisão cirúrgica. As pessoas não são oprimidas de maneiras que elas possam identificar facilmente. Eles são gerenciados, dispersos, recebem infinitas possibilidades que levam todas ao mesmo lugar. E escute. A ilusão de escolha sugerida pelo texto é a forma de controle mais eficaz já concebida. Em seguida, surge um verso cujo eco tênue ressoou ao longo dos séculos no conhecimento etíope. Bem-aventurados aqueles que veem a gaiola e ainda assim escolhem o amor. Bem-aventurados aqueles que desejam a verdade em uma era de falsa prosperidade. Mas é aí que a coisa fica estranha. Jesus diz que na última era a sua voz voltará a vir de lugares inesperados. Dos desertos, das prisões, das crianças esquecidas. Ele diz que seu espírito falará através daqueles ignorados pelos poderosos. Não por meio de instituições, não por meio de departamentos. Por parte daqueles que detêm o poder, eles os rejeitam completamente. Em seguida, vem um versículo que os estudiosos etíopes acreditam ser um dos principais motivos pelos quais este texto foi omitido no Concílio de Nicéia em 325 d.C. A verdade mais perigosa sobre o fim dos tempos é esta. Os últimos a ver isso serão aqueles que dizem estar preparados. A questão que os monges etíopes ponderaram durante 2.000 anos não era se um império iria surgir. Eles acreditavam que já havia acontecido. A questão era se haveria mais alguém para ver isso. E continue a escolher de forma diferente. A resposta para essa pergunta encontra-se na profecia que eles guardavam com mais cuidado do que qualquer outra. A profecia da última testemunha. Isso está sendo discutido atualmente? Não. Sam, penso comigo mesmo. Sam, este é o capítulo ao qual os comentários de Mel Gibson se referiram mais diretamente. E, segundo estudiosos etíopes, foi esse fragmento que foi ocultado de forma mais deliberada. Segundo os manuscritos mais antigos preservados em mosteiros etíopes, antes de sua ascensão, Jesus transmitiu aos seus discípulos algo que a Igreja Ocidental omitiu completamente. A última profecia. Uma visão completa e detalhada do mundo em seus últimos dias. Os estudiosos etíopes chamam isso de profecia da última testemunha. E a pessoa que ele nomeia como testemunha final não é quem ninguém esperava. Não é um anjo. Isso não é um evento cósmico. Este não é um sinal sobrenatural visível a todos. A última testemunha, como Jesus disse aos seus discípulos, é a geração seguinte. Pessoas comuns que se levantarão na mais profunda escuridão dos últimos dias e não permanecerão em silêncio. Ele diz aos seus discípulos que esta geração não será bem recebida pelos poderosos. Eles serão ridicularizados, silenciados e afastados dos púlpitos e pregadores de sua época. Mas as suas vozes serão ouvidas onde forem necessárias. Nem nas arenas, nem nas telas. Nos corações das pessoas que estão prontas para ouvi-las. E não se preocupe se eles desligarem a sua voz. A verdade não precisa de microfone. E aqui está o problema. Teólogos etíopes argumentam que a supressão dessa profecia em Nicéia, em 325 d.C., não foi acidental. Foi intencional. A profecia de que os falsos profetas mais perigosos do fim dos tempos usariam cruzes e construiriam catedrais era demasiado ameaçadora para a igreja, que estava em processo de construção das suas próprias catedrais e de acumulação do seu próprio poder. Assim, essas palavras foram enterradas. E os monges silenciosos nos mosteiros das montanhas da Etiópia
os imitavam à luz de lamparinas, geração após geração, aguardando o momento em que o mundo estivesse pronto para ouvir o que lhes havia sido tirado. Muitos daqueles que estudaram cuidadosamente esses textos acreditam que esse momento já pode estar chegando. Por que isso é importante agora? Gibson não é um teólogo. Ele não é historiador. No entanto, enquanto trabalhava em A Paixão de Cristo, ele passou anos imerso no cristianismo primitivo. O que ele vivenciou na tradição etíope claramente o marcou em seus primeiros passos. Quando ele falou publicamente sobre a descrição do fim dos tempos na Bíblia etíope, a reação não foi de riso. Uma onda massiva de pessoas perguntou: por que não tínhamos ouvido isso antes? A resposta não é nenhum mistério. Isso é intencional. O Dr. Ephraim Isaac, um dos mais renomados estudiosos de textos religiosos etíopes e tradutor do livro de Enos, descreveu esses escritos como contendo uma consciência profética não encontrada em nenhum outro cânone ocidental. Ele e outros estudiosos etíopes apontam para a estrutura interna do fim dos tempos como a diferença decisiva. Esta não é uma profecia sobre eventos externos que acontecem a pessoas passivas. Esta é uma profecia concernente ao estado espiritual que se desenvolve no coração de cada pessoa, tanto individual quanto coletivamente, simultaneamente. E escute, essa distinção muda tudo. Se o fim dos tempos for principalmente uma catástrofe externa, então espere. Você olha, ou você sobrevive ou não. Mas se o fim dos tempos for primordialmente um estado espiritual, algo que se desenrola em comunidades, instituições e indivíduos, então cada pessoa que assiste a isto já está no centro disso. Agora mesmo, hoje. Os textos etíopes descrevem uma era de esquecimento, uma era de espetáculo, uma era de falsos pastores e um grande silêncio. Leia a lista devagar e depois olhe ao redor. Essas não são profecias vagas que poderiam se aplicar a qualquer época. São tão específicos que os pesquisadores que os estudam descrevem uma sensação de reconhecimento que, segundo a maioria dos relatos, é profundamente perturbadora. Não é perturbador como um filme de terror. Perturbador, como entender algo que você pressentia há anos, mas não conseguia nomear. A Bíblia etíope não termina suas profecias com desespero. Termina com uma promessa que atravessa a escuridão. Jesus diz que o fim não é o fim da vida. Este é o fim da mentira. Ele promete que aqueles que escolherem o amor e a verdade, mesmo quando o mundo inteiro tiver escolhido o conforto e o poder, não se perderão. Ele afirma que eles serão reconhecíveis por suas cicatrizes, não por suas coroas. Durante 0 anos, a Etiópia guardou estas palavras. Monges, com as mãos manchadas de tinta, copiavam as antigas letras Gs à luz de lamparinas, confiantes de que um dia uma geração chegaria pronta para ouvir o que lhes havia sido preservado. Talvez seja esta a geração que está assistindo a isso agora. Se você se identificou com isso, clique no botão curtir e inscreva-se. Há muito mais história oculta a ser descoberta. E isso é apenas o começo.